Presidente, nessa visita, Lula voltou a defender Nicolás Maduro. O líder venezuelano tinha um encontro marcado com o presidente da República, mas acabou cancelando. O motivo, segundo o governo, é um suposto complô de agressões contra autoridades de Caracas. No papo reto, ficou com um certo receio, né, das manifestações. Pois é, olha só, e o incrível é que o presidente, né, insiste em dizer que Venezuela é uma democracia, algo que nem todo mundo concorda, né? E a gente sabe justamente qual é o debate que sempre gera em cima disso. E ao defender Maduro, o Lula comparou o que acontece na Venezuela com a ocupação territorial da Ucrânia e disse o seguinte, abre aspas, vamos lá ver o que disse o Lula. Da mesma forma que eu sou contra a ocupação territorial, como a Rússia fez à Ucrânia, sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Fecha aspas. Lula disse também que o ideal é resolver o problema da Venezuela com diálogo. Tá aí. Bom resumo aí que o Fê fez pra gente dessa situação. Ô Ale, você sabe que eu não consigo compreender direito a eficácia de um discurso que aqui no Brasil é um discurso muito voltado para a defesa da democracia, né? Se a gente analisar depois dos atos do dia 8 de janeiro, o Lula intensifica essa história cada vez mais e obviamente a gente sofreu uma tentativa de golpe de Estado clara aqui no país. Agora, o meu ponto é o seguinte: como é que você, no Brasil, defende democracia e quando você pisa fora do Brasil, de alguma forma, você busca uma aproximação tão clara assim quanto a Venezuela? E se a gente perceber, o Lula não tem uma fala incisiva em relação ao que acontece na Venezuela, né? Não só Lula, mas vários outros atores aí da esquerda, eles negam o que acontece na Venezuela. Isso seria uma espécie de negacionismo? Isso é negacionismo, quer dizer, ele, obviamente que a Venezuela é uma ditadura, não tem discussão, né? Essa história de que, essa insistência dele que a Venezuela é uma democracia, não é, né? Quer dizer, fato, ele está tentando negar a realidade por motivos político-ideológicos, pelas relações que ele tem com o Nicolás Maduro, com o chavismo histórico, enfim, mas é mentira, né? E é curioso ele citar o caso da Ucrânia, porque aí sim, a Ucrânia foi um país invadido, e é óbvio que é ruim a ingerência que a Rússia fez, militar, matando gente, invadindo, tentando anexar partes da Ucrânia, que contava, é bom que se diga, com simpatia do governo anterior, né? O Bolsonaro foi lá, abraçou o Putin, chamou de companheiro, conservador, etc. Enfim, pelo menos nesse caso específico a gente está do lado certo, a gente está apoiando agora a Ucrânia. Mas a comparação que ele faz é totalmente descabida. Por quê? Porque no momento em que a gente pode democraticamente, em termos diplomáticos, pressionar a Venezuela em direção à democracia, a gente, primeiro, não está fazendo uma invasão militar de um país soberano, pacífico, como a Rússia fez com a Ucrânia. Não faz o menor sentido. Além do que, ninguém está dizendo, mesmo quem é contra, como todos nós somos aqui, a ditadura venezuelana, ninguém está dizendo para ter uma invasão militar na Venezuela. Então não faz o menor sentido essa comparação. O que se defende é que o Brasil use o seu tamanho, a sua força na região, o seu poder de pressão na região para diplomaticamente pedir para a Venezuela caminhar em direção à democracia. Quando isso vai acontecer, isso pode ser negociado. Daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, aí é uma outra questão. Mas a Venezuela deveria ter um plano para chegar à democracia. E isso deveria ser apresentado até para a Venezuela poder ter cadeira no Mercosul, para poder ter relações diplomáticas com os outros países. Porque senão ela é comparável a Cuba, que tem um golpe, uma revolução em 59 e vira uma ditadura para nunca mais voltar a ser uma democracia. Então como é que é isso? Né? Quer dizer, do povo cubano, quantos cubanos que ainda estão vivos lá, que algum dia viveram num país democrático? Porque, claro, o regime anterior do Fulgêncio Batista não era nenhuma beleza, mas o que os Castro transformaram foi uma coisa absolutamente horrorosa, dos piores regimes da história do mundo. Então, você tem o Lula fazendo comparações totalmente descabidas, que não fazem o menor sentido, apenas para passar pano e para fingir que o ditador amigo dele é democrata. Não é, ditador é ditador, seja de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, não tem essa régua. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, é apenas hipocrisia.